Oi, gente! O vídeo de hoje é o relato de parto que vocês tanto estão me pedindo. E claro que eu não ia deixar de falar o relato de parto aqui pra vocês. Eu não cheguei a fazer isso exatamente com o da Lara, era uma coisa muito nova assim pra mim. E como eu estava na casa dos meus pais, né, tipo, era um pouco difícil pra gravar vídeo. Mas depois de passar um tempo gravando vídeos sobre maternidade e ver o feedback de vocês, as coisas que vocês me pediam e tal, então eu já tô mais assim, né? Já tem uns vídeos aí que eu já anotei, que eu quero passar pra vocês, as experiências que a gente teve, que o parto da Cecília foi completamente diferente da Larinha, foi uma outra realidade, então eu quero passar isso tudo pra vocês. Então aguardem vários vídeos aí, eu vou rechear o canal aqui com coisas, dicas e dúvidas que eu quero tirar aí de vocês, e coisas que a gente tinha dúvida também, que a gente conseguiu resolver tudo direitinho. Bom, como vocês puderam ver no vídeo da evolução do parto, a ideia era eu ficar sentindo as contrações em casa e quando chegasse bem assim no pertinho, né, assim no limite, eu ir pra maternidade, que era bem pertinho lá da casa da minha mãe, da minha sogra, porque eu passei um tempo lá que eu tava sentindo muita dor, não tava conseguindo andar direito e tava ruim pra cuidar da Larinha e eu tava ficando cansada demais. Então eu passei um período lá, aguardando, né, o momento do trabalho de parto, pra depois vir pra minha casinha, que eu estava morta de saudade, gente, de casa, vocês não fazem ideia. Eu acabei ficando 3 semanas em Bangu, porque Cecília não queria nascer. Ela não queria sair da minha barriga. Acho que devia estar muito quentinho ali dentro. E assim, a Lara, ela nasceu com 40 semanas certinho. A bolsa rompeu, eu fui pro hospital, fiquei na ocitocina e pronto, a Lara nasceu. Foi tudo assim muito tranquilo. Eu tive anestesia, vocês ficam falando, né? Ai, que parto lindo, não teve gritaria. Gente, eu tive anestesia. As contrações, pra mim, eu levo super de boa, sabe? As contrações são fortes, são dolorosas, mas eu consigo, assim, com respiração, com massagem, enfim, tipo, trabalhando a mente, eu consigo lidar super bem com as contrações, mesmo quando elas estão lá punks com 8, 9 de dilatação. Mas a dor da expulsão eu não tinha sentido, porque quando eu estava com 9 de dilatação, eu levei a analgesia, então eu não senti nada, da barriga para baixo não sentia nada. Já no parto da Cecília foi diferente, porque a gente estava sem plano de saúde e a gente ia ter a Cecília no hospital público. No início eu tava muito assustada em ter ela no hospital público, porque a gente escuta muita coisa, o pessoal fala demais, a gente escuta cada coisa assim de hospital público, que a gente fica muito assustado. Mas aí ao longo do tempo, né, eu fui ouvindo relatos de amigas que estavam tendo também no hospital público, e elas estavam me falando tudo assim, só coisas boas, sabe? E pelo que elas contavam, estava sendo exatamente como foi o da Lara, em questão de tratamento e tal, da maternidade, não do parto em si, porque no público não tem analgesia. Se eu não me engano, algumas maternidades aqui do Rio, elas oferecem analgesia caso a paciente queira. Aqui eu sei é a de Mesquita, que tem em Mesquita aqui no Rio, eles dão analgesia, mas eu não quis ir pra lá, é muito longe, é uma maternidade muito cheia e tal, ela atende muito mais pessoas. Eu fui pra maternidade Marisca Ribeiro, que fica na Praça 1º de Maio, ali em Bangu, que ela é super pertinho da casa dos meus pais, era onde a gente ia deixar a Larinha, então assim, ia ficar bem tranquilo pro Dudu ir lá, dar um alô e tal, pra ela não sentir muito a nossa falta. E aí, no dia que eu comecei a sentir contração, eu falei, ai caramba, vai ser hoje, né? Aí eu comecei a gravar o vídeo e tal, nada. As contrações pararam de madrugada. Eu fiquei super chateada. E aí já foi passando já os dias, de 40 semanas em um dia, 40 semanas em 2 dias. E eu ficando tensa, porque eu queria que aquela garota saísse logo. Eu não gosto de ficar grávida. Eu gosto do momento pós-parto. Eu gosto do bebê no meu colo. Por mim, tipo, eu ficava um mês grávida e pronto, sabe? Porque, engravidar pra mim, gente, eu não gosto de engravidar. Eu só gosto de ter o bebê. Tipo, eu quero ter outros filhos, sim, mas só de pensar em passar pela parte da gravidez já dá um nervoso, sabe? Mas aí eu fui gravando, como eu disse pra vocês, que eu ia gravar a evolução do parto, porque eu não poderia filmar no dia, assim como eu fiz com o da Lara. E eu fui filmando e nunca que chegava aquelas contrações, punks fortes para eu correr para a maternidade. Então chegou o momento de 41 semanas e eu tive que induzir. Por que eu fui com 41 semanas? Porque de acordo com o protocolo das maternidades, você induz com 41 semanas
se não estiver nada anormal com a sua gravidez. Se não for quadro de pressão alta, diabetes gestacional ou alguma coisa que seja identificada em algum exame. Então, fora isso, você só induz com 41 semanas, a partir de 41 semanas. E que o bebê tá super no prazo, sabe? Não tá acontecendo nada demais. Se você deixar passar muito, tipo, chegar a 42 semanas, aí é que podem acontecer algumas complicações. Mas antes disso, 41 semanas, a gente tá super no prazo e é o momento exato de você induzir. Até porque o comprimido que eles induzem, ele tem uma resposta muito melhor quando você está após 41 semanas. Então eu fui lá de livre e espontânea vontade, assim como a médica tinha orientado, e eu cheguei lá na recepção, falei que eu estava 41 semanas e que eu ia induzir e tal, e aí começou todo o procedimento. Eu fui para a sala de acolhimento, fizeram exames comigo, colhi sangue, fiz o CTG, que é aquele exame que fica na barriga, né, pra ouvir o coraçãozinho do bebê, né, tipo um eletro. Fiz uma ultrassonografia e a médica falou assim, olha, eu acho que ela vai nascer com 4,6 kg. Eu, nossa, que bebezão, né? 3,6 kg, me desculpe. 500 ou 600 gramas, assim, bem maior que a Lara, porque a Larinha nasceu com 3,90 kg. A Cecília nasceu com 3,660 kg, tipo, um bebezão. A médica fez o toque em mim e tal, enfim, e aí me internei. Eu almocei antes de subir, né, e aí depois eu fui pra enfermaria e me internei. O Duda ficou todo momento comigo. No quarto onde eu fiquei, né, na enfermaria, tinham duas meninas que também estavam induzindo. Então a gente ficou lá trocando experiência, mostrando foto dos filhos, que a gente tava com saudade e tal. Enfim, foi muito legal. O problema é que é chato ficar esperando, sabe? Então o que aconteceu? Isso foi 3 horas da tarde. Eu cheguei de manhã, mas só às 3 eu fui pra enfermaria. E aí colocaram o primeiro comprimido em mim. O comprimido que eles usam para induzir o parto é o misoprostol. É um comprimido pequenininho, mas ele é seco. Ele não é um comprimido assim, tipo em cápsula. Então, para ser introduzido, ele incomoda bastante e ele tem que ser colocado bem lá no colo do útero. E você precisa ficar 2 horas deitadinha, sem se mexer, para o comprimido dissolver no lugar exato. E aí ele vai começar a dar uma acordada no seu organismo e vai dar início à dilatação. Esse comprimido é colocado de 6 em 6 horas. Mas aí o que acontece? São 2 ciclos de remédio, sendo 4 comprimidos em cada ciclo. Se você chegar até o 8º comprimido e nada acontecer, você não chegar, não entrar em trabalho de parto ativo, você precisa ir para cesárea. Então, eu internei na quinta-feira e às 3 horas começou a indução, né, do parto. E aí colocou o comprimido e eu tinha que esperar 6 horas para colocar o comprimido de novo. Daí, 6 horas direitinho colocaram o comprimido. O comprimido só é colocado por médica. A enfermeira só vem para medir pressão, fazer o CTG, ver se tá tudo direitinho, ouve o coraçãozinho do bebê, mede a pressão, já falei, né? Coloca o termômetro para ver a temperatura e tal. Todo momento entrava enfermeira lá e examinava a gente. A gente não ficava esquecida na enfermaria, sabe? A todo momento tinha uma enfermeira lá e o corredor, assim, tinham postos das enfermeiras. Então, se você precisasse de alguma coisa, era só você chegar lá e chamar que a enfermeira, instantes ela estava lá no quarto. Eu achei o atendimento muito bom do Marisca, muito bom mesmo, excelente. Depois tinha que ser colocado o comprimido novamente, porque no primeiro comprimido, quando eu tava no finalzinho, perto de colocar o segundo, eu já tava com 3 de dilatação. A médica fez o toque, viu, nossa, você já tá com 3 de dilatação. Eu falei assim, vai chegar a minha vez, né? Vou conseguir, tipo, não vou precisar colocar um monte de comprimido, vai ser rápido, não vou precisar ficar aqui no hospital o tempo inteiro, né? Só que aí, no segundo comprimido, quando foi colocar o terceiro, nada aconteceu no segundo comprimido, sabe? Então eu tive que colocar o terceiro. E acaba que às vezes, quando é de madrugada, que você precisa, que dão às 6 horas, o plantão às vezes é muito agitado, porque a médica também tá lá na sala de parto. A gente fica no mesmo andar lá no Marisca, né? Tem as enfermarias das meninas que estão induzindo, ou meninas que ainda não estão em trabalho de parto ativo e aí não podem ocupar a sala de parto, porque você só vai para a sala de parto com 6 de dilatação ou mais. Então a gente fica ali nessa espera.
e tem a sala do centro cirúrgico e tem a sala do centro de parto normal. O que acontece? A médica, ela também tá lá no centro de parto, ela também tá lá no centro cirúrgico, então às vezes não dava pra ela colocar o comprimido no momento exato que deveria ser colocado. Então eu lembro que teve, acho que de quinta pra sexta, o comprimido tinha que ser colocado 4 horas da manhã. E não foi colocado, mas enfermeiras a todo momento lá. Só acontecia isso da médica mesmo, porque eram muitas meninas para induzir o parto. Então assim, super entendo, sabe? A gente fica ali, andando para um lado e para o outro e fica vendo as pessoas já com contração e você ficava imaginando quando que seria o seu momento e fica vendo, ouvindo as mulheres gritando, sabe? Então assim, aquilo tudo vai te gerando uma ansiedade, uma angústia, uma expectativa, e aí coloca comprimido e nada acontece, sabe? E passa mais um dia e você tá lá sentada, entediada, pensando, meu Deus, quando essa criança vai sair de dentro de mim. Assim, foi um momento meio angustiante, mas super tranquilo. Tinha muita gente preocupado com a gente, mas a gente tava super de boa. O Duda até ia levar o dominó, tipo, ele foi em casa almoçar, e aí ele falou assim, eu vou levar o dominó, só que ele esqueceu. Quando ele chegou lá sem o dominó, eu falei, eu não acredito que você esqueceu o dominó, tipo, a gente tá super entediado, sabe? Então, foi colocado o terceiro, o quarto, aí o quinto, e aí quando foram colocar o quinto comprimido, o médico viu que eu tava de 4 para 5. Eu falei, ai meu Deus, finalmente evoluiu alguma coisa. Então eu passei a noite todinha, de sexta para sábado, sentindo contração. Por volta de 2, 3 da manhã, eu comecei a sentir contrações mais intensas do que eu tava sentindo antes, que eles chamam de pródromo do parto, que é como se fosse só o iniciozinho do parto. Eu fiquei andando pelos corredores de madrugada, fiquei conversando, sabe, no WhatsApp, enfim, fiquei andando pra lá e pra cá, pra ver, porque a caminhada ajuda, sabe, a induzir naturalmente, né, o parto. No sábado de manhãzinha, 5, 6 da manhã mais ou menos, já tava na hora do outro comprimido e eu já tava com muita contração, eu tava sentindo muita dor. A médica viu que eu tava com muita contração, ela falou assim, opa, deixa eu fazer o toque e ver se já tá na sua hora. E aí ela fez o toque e falou assim, você tá com 6 de dilatação, você já pode ir pra sala de parto, vou encaminhar você pra lá. Gente, eu senti um alívio que vocês não fazem ideia. Porque aquilo tudo tava tão angustiante que parecia um prêmio. Tipo, Paula, parabéns, você conseguiu, sabe? Você fez a tarefa direitinha. Chegou o seu momento, você vai pra lá, você conseguiu, sabe? Esse é o seu prêmio, sabe? Parecia essa sensação, assim, que eu tive. E eu fui, assim, eu comecei a chorar quando eu olhei pro Duda, porque, assim, os maridos podem ficar, podem pernoitar. Então, quando elas vão fazer algum procedimento que você precisa tirar calcinha, o médico pede pros homens se retirarem da sala. E aí, quando o Duda voltou pra sala e eu olhei pra ele, eu falei, Duda, eu vou pra sala de parto. Gente, eu chorava tanto, vocês não têm noção do quanto que eu chorava. Chega até a ficar meio emocionada, assim, porque foi uma coisa assim que eu tava esperando muito, muito, muito. Eu não aguentava mais estar lá. E eu já tava ficando receosa de ter que ir pra cesárea, ou de ter que ficar lá mais dias induzindo, ter que ficar colocando muito comprimido. Não sei, passa tanta coisa na nossa cabeça, a gente já nem tava mais respondendo leitoras, a gente não tava mais respondendo o pessoal da família, amigos e tal, porque tava todo mundo tão preocupado. Mas a gente tava super bem lá, sabe? Não tava acontecendo nada, a gente só tava entediado. Mas o pessoal já tava começando a colocar tanta coisa na nossa cabeça, já tava começando a colocar caramiolas na nossa cabeça, sabe? A Duda falou assim, coração, não vamos responder mais ninguém. Parou, acabou, não responde mais ninguém, porque o pessoal não tá ajudando, só tá deixando a gente mais ansioso e mais angustiado. Então, assim, aí eu fui pra sala de parto no sábado de manhãzinha, era por volta de 7, quase 8 da manhã. Eu fui pra lá e eu tava sentindo uma contração atrás da outra, mais ou menos 1 minuto cada uma, e elas estavam, assim, dolorosas.
Aí fiquei lá conversando com Duda, tomei um banho, fiquei um tempo lá debaixo do chuveiro. O chuveiro do Marisca é ótimo, parece água de cachoeira de tão forte que é, e é super quentinha, chega até de queimar, tem que controlar, tipo, quente e frio, dica pra quem for pro Marisca. Aí a médica veio, fez o toque, falou que eu tava com 6 de dilatação e que a Cecília tava com muito posterior, que ela precisava descer mais um pouco, e por isso ela não ia colocar a ocitocina em seguida, porque é como se fosse o segundo passo da indução. Depois que você vai colocando misoprostol, você precisa ir para ocitocina quando você está em trabalho de parto ativo. E eu ainda não estava. Era como se fosse um pródromo ainda, mesmo com 6 de dilatação.